Livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 9. Uma dimensão mais profunda. O batismo no Espírito Santo fará você viver em uma dimensão mais profunda no Espírito. Para melhor compreensão, podemos falar da seguinte forma: nascer de novo, claro, é necessário, mas ter o Espírito Santo no novo nascimento é como ter um adulto nadando em uma piscina de criança. A piscina da criança não é muito funda, mas quando somos batizados com o Espírito Santo, é como ir para a piscina de adultos, onde a profundidade é bem maior. É o mesmo Espírito, mas em uma dimensão mais profunda. E nessa dimensão, o Espírito Santo pode, entre outras coisas, te auxiliar quando você ora, e você pode obter resposta de forma muito mais fácil. Quero que você entenda que, de acordo com as Escrituras, é possível não termos falta de nenhum dos dons. Paulo disse à igreja de Corinto: de maneira que não vos falte nenhum dom. 1 Coríntios 1:7. Não podemos desprezar uma experiência tão profunda como o batismo no Espírito Santo, mas pelo contrário, devemos desejá-la. É a única maneira de entrarmos e vivermos a plenitude de Deus. Eu estava pastoreando uma igreja na época que fui batizado no Espírito Santo. Pessoas foram salvas naquela igreja, e porque fui curado, eu também ensinava que, em resposta à sua fé, você também poderia ser curado. De acordo com Marcos 11:24, eu ensinava que se você ora e crê quando ora, já recebeu aquilo que orou. Eu impunha as mãos sobre os enfermos, até os ungia com óleo, e viam pessoas serem curadas. Mas naquela igreja nunca tivemos uma manifestação sequer dos dons do Espírito. Nunca tivemos uma profecia. É claro que eu tinha uma unção para pregar, porque com o chamado de Deus vem a unção. Mas nunca tivemos línguas ou interpretação de línguas, ou discernimento de espíritos, palavra de conhecimento. Mas assim que eu fui batizado no Espírito Santo, começamos a experimentar manifestações sobrenaturais. E, consequentemente, quase todos os membros foram batizados no Espírito Santo. Existem duas coisas envolvidas aqui. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Naqueles dias, o povo pentecostal enfatizava particularmente o poder. Por conhecer a palavra, eu sabia que eu havia sido batizado no Espírito Santo por causa da evidência do falar em línguas. Eu sabia que falar em línguas era sobrenatural, mas após ter aquela experiência, algumas vezes quando eu estava sozinho, eu me beliscava e pensava: eu não consigo perceber que recebi mais poder. Eu não me sentia tendo mais poder em mim do que antes. Cada um de nós precisa ser guiado pelo Espírito. Cada um de nós precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, por si só. Você não pode falar para outra pessoa o que ela deve fazer. Nós cometemos um erro quando fazemos assim. Eu não respeito muito situações onde pessoas sempre estão tendo direções para outras pessoas. Às vezes eu sei coisas pelo Espírito e dou algumas dicas, mas não vou falar algo para alguém a menos que o Senhor me mande. A pessoa precisa aprender ela mesma a ser guiada pelo Espírito de Deus. Ela não precisa sempre ir atrás de alguém, depender de alguém, porque isso irá mantê-la presa e como um cristão bebê. É preciso que os cristãos cresçam e se desenvolvam. Eu fui guiado pelo Espírito a não falar nada para a minha igreja a respeito de eu ter sido batizado no Espírito Santo. Eu não fui simplesmente falando e jogando em cima deles. Eu fui batizado no Espírito Santo e agora falo em línguas. Alguns ministros batistas, amigos meus, tiveram essa experiência e logo compartilharam a respeito. Assim que voltaram às suas igrejas no domingo seguinte, já estavam falando a respeito do batismo no Espírito Santo. E quando eles terminaram de pregar, a diretoria da igreja expulsou cada um deles, e eles não puderam falar com mais ninguém a respeito. A oportunidade morreu ali. Por outro lado, um pastor metodista amigo meu recebeu essa experiência e foi por um caminho diferente. Ele foi batizado durante uma cruzada em uma igreja episcopal. Quando estava voltando para casa, ele começou a pensar a respeito disso. Ele pensou: querido Senhor, o que eu vou fazer agora? Se eu contar para a minha igreja, eu vou ser expulso. Eu não me atrevo a contar nem para minha esposa. E então ele orou. Ele me contou que pareceu que o Senhor estava falando para ele
Não fale nada a respeito por enquanto. Todos os dias, durante 30 dias, ele orava em línguas durante o seu período de estudo e aproveitava aqueles momentos. Então, finalmente, um dia sua esposa chegou e perguntou a ele: "O que aconteceu com você?" E ele respondeu: "Como assim?" "Bom, alguma coisa aconteceu", ela falou. "É uma coisa boa ou ruim?" "Oh, é boa." E então ele contou para ela: "Durante a cruzada na igreja episcopal, eu fui batizado no Espírito Santo e falei em outras línguas." "Então eu também quero", ela falou. Ele me disse que ficou surpreso com a reação dela, mas ela viu o resultado e então ele orou com ela e ela foi cheia do Espírito Santo, foi batizada e falou em outras línguas. Mas ele não contou para a igreja. Ele esperou e após 90 dias as pessoas começaram a perguntar: "O que aconteceu com você?" "Ué, vocês acham que alguma coisa aconteceu comigo?" ele perguntou. "Sim, alguma coisa aconteceu com você. É algo bom ou ruim?" "Oh, é bom." "O que vocês querem dizer com isso?" ele perguntou. E então elas lhe disseram: "A sua pregação está mais poderosa. Parece que você está com mais poder." Por muitos terem ido questionar esse pastor metodista, ele finalmente anunciou que no próximo domingo ele iria falar a respeito do que havia acontecido com ele. O domingo chegou e ele relatou sua experiência. Essa igreja metodista era bem grande. Certo homem de negócios era membro e um dos principais contribuintes. Normalmente, qualquer coisa que ele fizesse, as pessoas iam atrás. O pastor sabia que se esse homem viesse para ser batizado no Espírito Santo, o restante da congregação também iria aceitar. Então o pastor contou com detalhes tudo o que havia acontecido com ele. E então ele perguntou: "Quantos de vocês também querem viver essa experiência? Quantos aqui querem serem batizados com o Espírito Santo?" E ele me contou que, sem pensar duas vezes, aquele homem de negócios saltou do seu lugar e disse: "Eu quero." Ele veio à frente e junto com ele 2/3 da igreja. Eles viram o resultado daquela experiência. Mais poder. Lembro-me de certa vez estar pregando na primeira Assembleia de Deus em West Columbia, Texas, cujo pastor era B.B. Hankins. Isso foi nos anos de 1950. Então, uma noite depois do culto, um pastor visitante presbiteriano veio fazer um lanche conosco na casa pastoral. Ele e o irmão Hankins me contaram que haviam ido juntos para Houston para uma reunião da Adonep. Durante aquela reunião, outro ministro presbiteriano testemunhou sobre ter sido batizado no Espírito Santo. Então este outro pastor presbiteriano foi à frente e foi batizado no Espírito Santo e falou em outras línguas. Na igreja desse pastor presbiteriano não havia culto aos domingos à noite, mas uns 8 ou 10 membros sempre se encontravam para tomar um café. Depois que ele foi batizado no Espírito Santo, ele começou a ter cultos evangelísticos no domingo à noite. O batismo no Espírito Santo fará você ser uma testemunha. Ele começou a ganhar pessoas para Jesus e a igreja foi crescendo. Então depois ele começou a se encontrar individualmente com pessoas que ele via que estavam com fome de Deus. Elas vinham lhe fazer perguntas e ele orava com elas na casa pastoral. Finalmente, ele já tinha mais de 30 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Mas você não pode manter algo assim em segredo por muito tempo. Durante uma reunião da diretoria, um dos membros trouxe o assunto à tona e queria o desligamento do pastor, porque ele agora falava em línguas e outros membros da igreja também estavam sendo cheios do Espírito Santo por causa dele. Mas então, um dos membros do ministério de maior influência se levantou e falou. Ele era um dos grandes homens de negócio da cidade e também o principal contribuinte daquela igreja. Ele disse: "Eu não recebi esse batismo, mas espera um pouco. Esse pastor já está aqui por 5 anos. Há 5 anos que nós o vimos pregar sem ter vivido a experiência do batismo. E agora nós o vimos pregar depois de ter tido essa experiência. Ele tem mais poder agora. Ele está mais dinâmico. E para falar a verdade, eu estou até sem graça de falar isso na frente dele. Mas era entediante vir para a igreja e ouvi-lo pregar. Mas agora eu estou gostando de todos os cultos." E ele continuou: "Nosso pastor está ganhando almas para Jesus. A igreja está crescendo e nossas finanças também. Eu acho que ao invés de falarmos a respeito de mandá-lo embora, deveríamos estar falando sobre ele ficar e receber um aumento de salário." Então, imediatamente eles votaram pelo aumento do salário dele. Esse pastor presbiteriano me falou: "Uau, ser batizado no Espírito Santo não só me fez crescer espiritualmente,
mas ainda me abençoou financeiramente. Eles aumentaram o meu salário. As pessoas dessas duas igrejas, a metodista e a presbiteriana, foram sábias. Elas notaram a diferença em seus pastores antes que eles fossem batizados no Espírito Santo e depois. Guiado da mesma forma. Bem, quando eu fui batizado no Espírito Santo, fui guiado para agir da mesma forma que eles. Eu não cheguei e logo contei para a igreja: eu fui cheio do Espírito Santo, agora eu falo em outras línguas. Eu apenas continuei pregando. E mais ou menos depois de 30 dias, as pessoas começaram a me perguntar: o que aconteceu com você? Você acha que alguma coisa aconteceu comigo? Eu respondia: com certeza. Você acha que é algo bom ou ruim? Ah, é bom. O que você quer dizer com isso? Bom, você está pregando melhor do que antes. Eu não conseguia ver a diferença em mim mesmo se eu estava pregando melhor ou não. Mas eu disse: como assim estou pregando melhor? Você tem mais poder, mais autoridade. Agora quando você prega é uma mensagem sólida, com um punho forte. Às vezes até temos a impressão de que estamos sendo derrubados dos bancos. Isso não significa que eu estava sendo duro, mas que havia poder nas palavras. Louvado seja o Senhor. E quando eu contei para a congregação sobre o que havia acontecido comigo, 93% deles me seguiram e foram batizados com o Espírito Santo. Os 7% restantes também queriam viver aquela experiência, mas não quiseram pagar o preço. Existe um pequeno preço a ser pago. Você precisa se humilhar. Aqueles que não foram batizados foram os que não quiseram ir à frente para buscar ou pedir a oração. Algo aconteceu. Eu me lembro em especial do Sr. R.O. Cox, o senhor metodista muito educado que era líder em sua comunidade. Ele tinha 89 anos naquela época e possuía muitas terras. Na verdade, ele, seu irmão e um amigo eram as pessoas mais ricas dessa comunidade. Quando eu comecei a pregar, eu era apenas um adolescente e o Sr. R.O. me chamava de Irmão Kenneth. Uma vez, quando estávamos conversando, ele mencionou o nome de outro senhor, que também era dono de muitas terras, o Sr. Curry, que havia acabado de chegar de uma viagem que havia feito à Europa com a sua esposa. Eles eram presbiterianos. Contando com seus filhos que já eram grandes, eles faziam no total um conjunto de 5 famílias. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo, uma família pentecostal se mudou para a comunidade. A notícia que correu pelaquela cidade foi de que eles falavam em línguas. Então o Sr. Curry disse: vou te dizer uma coisa, se essas pessoas que ficam falando em línguas aparecerem aqui na igreja, eu tiro a minha família daqui. E ele estava realmente referindo-se a 5 famílias. Bom, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Sr. Curry estava fora da cidade. E quando ele voltou, eu ainda não havia anunciado publicamente. Eu só havia contado ao Sr. Cox. Ele havia me perguntado o que tinha acontecido comigo e eu contei para ele. E então ele me disse: eu realmente achava que tinha sido isso. Minha filha recebeu essa experiência há alguns anos e eu também pude notar a diferença na vida dela. Quando eu ouvi você pregando, eu pensei: é isso mesmo, nosso jovem pregador foi batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas. Nossa igreja era no interior, na beira da estrada. Naquele lugar havia apenas um armazém e um prédio onde nos reuníamos. O Sr. Cox disse que ele encontrou o Sr. Curry no armazém e que lhe perguntou: o que aconteceu com o nosso jovem pregador enquanto estive fora? Você acha que aconteceu alguma coisa? O Sr. Cox perguntou. Sim, alguma coisa aconteceu, o Sr. Curry respondeu. Você acha que é algo ruim ou bom? Oh, é bom, o Sr. Curry disse. Mas o que você quer dizer com o que aconteceu com ele? O Sr. Cox perguntou. Ele está pregando melhor que antes, disse o Sr. Curry. Você acha mesmo? Perguntou o Sr. Cox. Oh, sim, o Sr. Curry respondeu. O Sr. Cox disse que ele ficou falando com o Sr. Curry, estimulando a conversa, falando que ele não tinha notado muita diferença. Então o Sr. Curry falou: sim, ele está com muito mais poder em todas as áreas, comparado com o que ele tinha antes. Ele me contou que achava melhor ele contar a respeito do meu batismo no Espírito Santo antes que eu fizesse o anúncio em público, por causa do que o Sr. Curry já havia dito havia um tempo a respeito de falar em línguas. Então ele disse ao Sr. Curry: você sabe o que aconteceu enquanto você estava fora? Não,
mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Então o Sr. Cox continuou. Ele foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. O Sr. Curry abaixou a cabeça. O Sr. Cox pensou que ele já estava se preparando para falar que estaria saindo da igreja junto com toda a sua família. Por 10 segundos ele ficou calado sem dizer uma palavra, o que para o Sr. Cox pareceu uma eternidade. Quando ele levantou a cabeça, estava chorando. Ele disse ao Sr. Cox: "Eu vou te falar uma coisa. Eu estou crendo agora, e eu me candidato para viver essa mesma experiência." Glória a Deus! Eu realmente creio que o batismo no Espírito Santo tem que fazer a diferença. Da mesma forma que a presença do Espírito Santo em nós, através do novo nascimento, também deveria fazer a diferença em nossas vidas. O profeta Ezequiel disse: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo." Ezequiel 36, 26. Quando uma pessoa nasce de novo, sua natureza espiritual é transformada, e essa mudança deveria ser óbvia aos olhos de todos. Mas o batismo no Espírito Santo também é uma experiência que traz uma mudança radical, que as pessoas também precisam notar a diferença. Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Atos 1:8. Nós testemunhamos verbalmente, mas, em minha opinião, a maior forma de testemunharmos é produzindo frutos. Deixe as pessoas verem algo em você.